e ficaram escandalizados por causa dele. Foi a reação dos contemporâneos de Jesus, diante de sua sabedoria, diante de seu poder, diante de seus milagres, diante de seus ensinamentos. Ficaram escandalizados. Irmãos e irmãs, eles não foram os únicos que se escandalizaram com Jesus. Também os fariseus, os mestres da lei, se escandalizaram com Jesus, porque Jesus não entrava dentro da concepção e da mentalidade que eles tinham acerca do Messias. Aqui Jesus escandaliza, porque ele tem poder demais, porque ele tem sabedoria demais, porque ele tem inteligência demais. Acontece que as pessoas conheciam a Jesus, sabiam de onde ele era, tinham convivido com ele, tinham visto ele crescer, pois em tudo ele viveu a nossa condição humana. Ele cresceu, como nos diz o evangelista Lucas, cresceu em idade, em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eles acompanharam o crescimento de Jesus, eles sabiam quem eram a família de Jesus, inclusive, eles vão até mencionar: este não é o filho do carpinteiro, este não é o carpinteiro. Conheciam a Jesus pela profissão dele, pois era este o costume naquela época. O pai transmitia para o filho a sua profissão. José era carpinteiro. Em outro evangelho de São João, nós vamos encontrar: este não é o filho do carpinteiro. Aqui eles chamam a Jesus, o próprio, de carpinteiro. Este não é o carpinteiro. E dizem: filho de Maria, aquela Maria que a gente conhece, filha de Joana, filha de Joaquim. Conhecemos os seus avós, sabemos as suas origens. Seus irmãos não moram aqui, suas irmãs também não moram aqui conosco. A gente conviveu com ele, cresceu com ele, e agora ele tem toda esta sabedoria. Onde foi que ele aprendeu tudo isto? Já que ele estudou as mesmas coisas que nós estudamos. Ficaram escandalizados com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus escandaliza a muitas pessoas pela sua sabedoria, pelo seu poder, mas escandaliza também pela sua humildade, pela sua coragem em dizer a verdade, em denunciar os erros, em não ter medo diante dos poderosos. Muitos também ficaram escandalizados com a humildade de Jesus, diante de todas aquelas críticas que estavam fazendo a ele. Não viam um Jesus vingativo, se vingando deles, fazendo algum milagre para mostrar poder a eles. Olha aqui, vocês não acreditam que eu sou o filho de José, o filho de Maria? Vocês não acreditam que eu tenho poder? Vou realizar aqui um milagre para vocês verem o poder que eu tenho. Jesus escandaliza porque ele não se enquadra na concepção, na ideia e na mentalidade que muitos têm dele. Inclusive, escandalizou aos próprios discípulos. Dentre eles, o mais que ficou escandalizado foi Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus porque queria ver alguma reação violenta de Jesus. Judas viu
quanto poder Jesus tinha manifestado, quanto poder Jesus tinha revelado, curando doentes, curando cegos, aleijados, coxos, paralíticos, leprosos, acalmando o mar, conforme nós ouvíamos no domingo passado. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus também escandalizou os seus discípulos, dentre eles Judas Iscariotes, porque Judas entrega a Jesus, querendo tão somente que Jesus tivesse alguma reação violenta, porque Jesus só pregava a paz, Jesus só pregava o amor, Jesus pregava o perdão, e diante de tanto poder, Judas não admitia que Jesus não usasse aquele poder para destruir os romanos. Então Judas quis colocar Jesus em uma situação que na mentalidade dele, de Judas, forçaria e obrigaria Jesus a usar o seu poder para destruir os seus adversários e os seus inimigos. Judas quebrou a cara porque Jesus manteve-se na sua humildade. Jesus manteve-se na sua mansidão. Jesus não joga na cara de Judas aquilo que ele esperava, mas Jesus vai dizer: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Não vou fazer aquilo que tu queres, Judas, porque este não é o meu jeito de ser Messias, de ser Salvador. Jesus ainda hoje, irmãos e irmãs, continua a escandalizar tantos e tantas que queriam que Jesus usasse o seu poder para destruir aqueles que fazem o mal, para acabar no mundo com aqueles que criam ódio, que espalham a mentira, que espalham a morte. Jesus, irmãos e irmãs, não corresponde a estas expectativas, assim como não correspondeu às expectativas de seus contemporâneos. Ficaram escandalizados pela humildade, porque sabiam de que família Jesus era. Não era de uma família poderosa, não era de uma família influente. Se fosse alguém de uma família poderosa, de uma família influente, de uma família rica, talvez até eles escutassem: ah, é de família tal, é filho de fulano de tal, então ele deve ser escutado, ele deve ser atento, ele deve ter a atenção. Não, era filho de José, um carpinteiro como tantos outros carpinteiros. Era filho de Maria, uma dona de casa como tantas outras donas de casa. Cresceu no meio deles, brincando as mesmas brincadeiras que eles faziam. Nada de extraordinário viam nele, porque de fato Jesus não queria viver nada de extraordinário. Queria viver a nossa vida do dia a dia, a nossa rotina, o nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso cansar, o nosso ter fome, o nosso sentir sede, o nosso sentir frio. Queria descansar, queria dormir, queria repousar. Jesus quis viver tudo isto que a gente vive. Não quis ter uma vida cheia de regalias. Os anjos não o serviam, a não ser naquele momento em que nós o vemos lá no deserto, depois de jejuar 40 dias, conforme nos diz o evangelista, e os anjos o serviam, mas foi naquele momento. Em outros momentos, ele era mais um entre tantos outros judeus de sua época, vivendo a sua vida, praticando as romarias, indo a Jerusalém todos os anos, por ocasião da festa da Páscoa. Era mais um entre tantos judeus que viviam e que buscavam viver a sua fé. Jesus escandaliza, meus irmãos e minhas irmãs, escandaliza aqueles que esperam um Jesus mostrando sempre poder, um Jesus sempre vitorioso, um Jesus sempre vencedor. Se escandalizaram porque ele dizia ser o Messias, mas aceitou morrer numa cruz. Lá na cruz estavam zombando dele,
desafiando a ele: se és o Filho de Deus, desce da cruz para que nós acreditemos em ti. Mentira, eles não acreditariam, e por isso Jesus não desceu nem 1 centímetro sequer. Jesus escandaliza com a sua humildade, Jesus escandaliza com a sua simplicidade. Jesus continua a escandalizar aqueles e aquelas que querem tão somente ver poder da parte de Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, veio ficar entre nós, morar entre nós. E como dizia, inclusive, outro dia, há uns tempos atrás, quando sobretudo o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro dizia: Deus acima de tudo. Era interessante como o padre Júlio Lancelotti respondia: Deus não está acima de tudo, Ele está no meio de nós, Ele é o Emanuel, Ele é o Senhor e nunca vai deixar de ser o Senhor, mas Ele quer estar no meio de nós, Ele quer ficar no meio de nós, Ele escolheu morar entre nós, permanecer entre nós e inclusive permanecer na Eucaristia, permanecer no pão e no vinho consagrado. Escândalo também para muitos que não acreditam, que não são capazes de acreditar que o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que morreu numa cruz, como pode ficar num pedaço de pão? Não aceitam a Eucaristia, porque Jesus não cabe dentro da mentalidade dele. Querem sempre um Jesus poderoso, querem sempre um Jesus realizando um milagre, querem sempre um Jesus realizando uma cura, querem sempre Jesus em um culto dizendo: está curando esse do câncer, está curando aquele da AIDS, está curando uma perna, está curando uma cabeça, está curando o ombro. Não, meus irmãos e minhas irmãs, nem sempre Jesus vai curar. Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer permanecer conosco, Ele quer na hora de nossa dor que nós sintamos a sua presença. Ele quer que na hora de nossa doença sintamos-nos acolhidos por Ele. Ele quer que na hora de nossa doença possamos unir o nosso sofrimento, a nossa dor, a todo o sofrimento e a dor que Ele passou. Tenhamos muito cuidado para não querer um Jesus apenas poderoso, um Jesus apenas vitorioso, um Jesus apenas vencedor. Ele passou pela cruz, Ele passou pela humilhação, Ele causou escândalos e ainda hoje continua a causar escândalos naqueles que apenas querem um Deus que manifeste em poder, um Deus que esteja sempre a curar. Não, meus irmãos, o Deus a quem adoramos é aquele Deus que, como diz o evangelista, veio habitar no meio de nós. E o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Ele quer permanecer no nosso meio, Ele quer estar na Eucaristia, Ele quer ficar no sacrário. Ali no sacrário a gente chega, não tem nenhum raio, nenhum trovão anunciando que o Senhor está ali, mas Ele está ali. Na simplicidade, na humildade e na pequenez tão característica de Deus. Ficaram escandalizados porque conheciam Jesus, porque não admitiam que aquele que eles tinham conhecido durante toda a sua vida fosse na verdade Deus que estava o tempo todo morando com eles, Deus que estava o tempo todo ao lado deles. Ficaram escandalizados, não quiseram aceitar, não quiseram entender, não cabia dentro da mentalidade deles. Irmãos e irmãs, olhemos para Jesus, vejamos, compreendamos e saibamos quem é Jesus. É o Emanuel, o Deus conosco, que não vem para colocar medo, que não vem para assustar, que não vem para espalhar, Ele vem para reunir, Ele vem para dizer: eu estou no vosso meio, eu estou convosco, eu estou no meio de cada um de vocês, em suas angústias, em suas tribulações, em suas dificuldades, em seus problemas. Nem sempre vou curar a sua doença, porque eu quero que você na sua doença una a sua dor à minha dor.
Quero que você, na sua doença, testemunhe também a sua fé. Seja como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, e ainda que Ele tire a minha própria vida, não deixarei de acreditar nele. Será, irmãos e irmãs, que esta é a nossa fé? Há muitos que não têm esta fé. Ou Deus faz um milagre, ou muda de igreja. Ou Deus faz um milagre, ou muda de religião. Não é a Jesus a quem você está seguindo. Você quer fazer de Deus o seu escravo, você quer fazer de Deus o seu garçom. Está faltando aprender a oração que Jesus ensinou: seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixe Deus ser Deus e seja discípulo de Jesus, seja servo de Deus. Aprenda com Jesus o jeito de Jesus ser. Ele é muito diferente, irmãos e irmãs, de cada um de nós, e por isso precisamos sempre olhar para Ele. Cada um de nós, no mais das vezes, quando passamos por uma situação de humilhação que seja, de desprezo que seja, de alguém que não entende quem somos, a gente tende logo a mostrar aquilo que somos, quem somos ou o que temos. É assim que costumamos agir. E me lembro aqui, até na época quando a gente foi lá para a Serra Redonda, quando a gente chegou lá, o rapaz foi logo dizendo: o estacionamento é R$10. Eu disse: para o padre é de graça. Já fui logo dizendo: para o padre é de graça. Senhor, o padre, sou o padre, eu vim para celebrar. Pronto. Aí eu acho que eu compensei isso conversando com a menina lá da Pascom, né? Quando eu cheguei lá e foi dizer: ei, eu quero a senha daqui da internet e tal, e não sei o que, porque a gente vai transmitir lá pelo de Juarez Távora, vai transmitir pela página, vai transmitir pelo canal do YouTube, me dá aqui, passa aqui logo e tal, e não sei o que. Ela disse: não, mas tenha calma que a gente está esperando o padre de Juarez Távora. Aí eu disse: pronto, está falando com ele já, sou eu. A bichinha ficou toda assim meio assim: ai padre, desculpa e tal, e não sei o que. Então acho que na mesma noite eu compensei uma coisa com outra, né? Jesus Cristo não faz isso. Ele chega simples, ele chega humilde, e ele não se impõe por aquilo que ele é. Ele quis viver no meio de nós, passar por tudo aquilo que a gente passa. Por isso, ficaram escandalizados por ele, porque não compreendiam o jeito dele de ser Messias, o jeito dele de ser um Deus no meio de nós. Aprendamos com ele, irmãos e irmãs, a lição da humildade. Olhemos para Jesus, peçamos que ele nos ajude a não nos escandalizarmos com ele, mas aprendermos com ele que ele está no meio de nós, que ele vive entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta reação que tiveram os contemporâneos de Jesus diante de sua simplicidade, mas também de sua sabedoria, do seu poder e de tudo aquilo que ele fazia. E ficaram escandalizados por causa dele.